E aí, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estou eu aqui novamente, mais uma vez, outra vez, para vocês matarem a saudade de mim. Só que não, né? Claro que sim, eu sei que vocês estavam com saudades. Então, olha só, hoje nós vamos falar de mais uma classe gramatical, nós vamos falar de numeral, beleza? Então, numeral é uma classe gramatical variável, tá? Então, é mais uma classe que ela flexiona. O que é numeral? Numeral é a classe de palavras que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos. Simples assim, tá? Numeral é uma classe tranquila. Já disse até que hoje eu vou ficar mais zen, né? Porque não tem muita coisa, não tem dificuldade. Então, não tem porquê eu não me comportar, né? Como uma boa menina que sou. Vamos lá. Numerais cardinais. Numerais cardinais indicam especificamente uma quantidade geral, tá? Então, 3 alunos passaram na USP. 3 alunos passaram no Pedro II. Ó, que legal, né? 3 alunos passaram na UERJ. Então, 3 é um numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Infinito, né? Tá? Alunos é o quê? Substantivo. Já estudamos essa classe. Tá? Nomeia os seres. São invariáveis, exceto 1, 2, as centenas a partir de 200 variam em gênero. Então, olha só. A princípio, eles são invariáveis, exceto, você não fala, né? Como é que você fala? 1, 2, 3, 4, né? E as centenas a partir de 200 que variam em gênero. Então, eu falo eu falo uma, uns, tá? Beleza. Do restante, eles são invariáveis, exceto esses. A partir de 200, eu falo 200, 300, 400, mas 100, por exemplo, eu não falo 100. Não tem como, é invariável, tá? Então, 1, 2 e as centenas flexionam. Do restante, são invariáveis. E as formas terminadas em -ão variam em número, né? 2 milhões, né? 2 trilhões e por aí vai, tá? Ordinais. Ordinais, a palavra já está dizendo, vai indicar uma ordem. Então, quando você, para indicar ordem, você diz o seguinte: a 8ª nadadora de nossa equipe chegou em 23º lugar. Então, você vai falar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o nono, o 10º, né? O 50º, o 100º, tá? Então, variam em gênero, né? Masculino e feminino, né? A 8ª nadadora está no feminino, né? E em número, né? Eles foram os terceiros a chegarem durante a corrida, tá? Então, indica sempre ordem, beleza? Multiplicativos. A palavra também já está dizendo multiplicação, certo? Então, eles se flexionam em gênero e número quando usados como adjetivo e não se flexionam quando usados como substantivos. Então, prestem atenção. O carteador costuma fazer apostas duplas e triplas. Valor de adjetivo. Vamos diferenciar esse valor de adjetivo e valor de substantivo. Valor de não significa que mudou a classe gramatical. Continua sendo numeral, mas ele está com valor de substantivo e valor de adjetivo. Por que este aqui tem valor de adjetivo? O que é valor de adjetivo? Acho que eu botei no próximo slide. Não, não botei. Então, eu vou voltar aqui. Valor de substantivo. Ele vai substituir um substantivo. E valor de adjetivo, ele vai estar acompanhando um substantivo. Então, quando eu digo aqui, ó, fazer apostas duplas e triplas, valor de adjetivo, por quê? Porque está acompanhando um substantivo. Esta empresa produziu o triplo do ano anterior. Por que valor de substantivo?
Porque ele está substituindo um substantivo. Na verdade, ele está acompanhado por um artigo, né? Uma das características do substantivo, ele geralmente, ou a boa parte das vezes, ele vem acompanhado por um artigo. Beleza? Fracionários. A palavra já diz, fração numeral é muito tranquilo, né? Até porque, para quem gosta de exatas aí, ouve o tempo inteiro essas palavras, né? A galera aí de exatas. Variam em número de acordo com os cardinais que expressam a quantidade das frações. E os cardinais nós já sabemos, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, ó, o rapaz pagou 1/3 da dívida, né? 1/3. Então, aquela fraçãozinha, né? 5/4, 3/8 e por aí vai. Tá? Fácil, fácil, fácil. Você não vai falar, ele pagou 1/3 da dívida, não tem nem como, impossível, né? E ele pagou 5/4? Não, não dá. A concordância aí, pelo amor de Deus, né? Não rola. Numerais coletivos. Eu não sei se vocês já estudaram, né? Mas é importante falarmos dele. Os numerais, existem também os numerais coletivos. Quando nós estudamos substantivo coletivo, nós já sabemos que é referente a um grupo. A mesma coisa vai acontecer com os numerais. Então, numerais coletivos indicam um conjunto, uma quantidade específica, apenas através de uma palavra, né? E variam em número, né? Então, quando eu digo 1/dúzia de ovos, é óbvio que 12 é um conjunto... Dúzia, perdão, é um conjunto de 12, né? Uma dupla, né? Dupla só pode ser de 2. Aquele povo que quer fazer dupla de 3, não rola, né? Aí é um trio, por favor, né? E aí eu trouxe para vocês a lista de alguns numerais coletivos, tá? É importante vocês conhecerem. Alguns, lógico, quando você fala dupla, 2, professora, quem não sabe, dúzia é 12, né? Mas alguns caem em prova e muitas vezes você não fica atenta a essa palavra, ou não conhece, tá? Então eu trouxe aqui, ó, par, 2 unidades, quem não sabe disso, né? Trinca, a própria palavra já nos remete a 3, né? Quina, o povo que joga aí, né? 5 unidades, não pode jogar. Presta atenção. 5 unidades. Dezena, 10. Pô, professora, todo mundo sabe disso. Dúzia, 12, mais vintena, você não sabia? Eu tenho certeza que é 20 unidades. E uma grosa, você sabe o que significa? 12 dúzias. Uma grosa são 12 dúzias. Centena ou cento, vocês sabem. Milhar ou milheiro também é fácil. 1000. Dupla, já falamos, né? Trio, pois é. E aí... tem uns que são até, costumam cair muito nas provas aí, até militares, tá? Cuidado com isso, tá? Bido, trido, então, bido, 2 dias, trido, 3 dias, semana fala sério, né? Não preciso falar, 7 dias, novena, galera aí, povo católico aí sabe, né? 9 dias, decêndio. Prestem atenção que eu destaquei esta palavra. E vocês vão ver por quê. Para não confundir com outra. Decênio. Cuidado com isto. Então, ó, decêndio. 10 dias. Decênio. 10 anos. Cuidado com isso. São palavras que parecem ser iguais, mas não são. Então, decêndio, 10 dias. Deixa eu ver, quarentena, 40 dias, bimestre, trimestre, deixa eu ver o que mais costuma aqui, quadriênio, então olha só, terminou em ênio, eu estou falando de anos, vai ficar fácil para eu diferenciar de decêndio. Triênio, tá? 3 anos, biênio, 2 anos, né? Quadriênio, 4 anos, quinquênio ou lustro. Já vi cair lustro em prova, 5 anos. Quinquênio todo mundo sabe, né? Aí coloca lustro, acabou com a vida da gente, né? Aí vem, ó, decênio ou década, também, né? Década é bem conhecido. 10 anos.
Aí vem sexcentenário, 150 anos. Cuidado com isso aqui, hein? Sesquicentenário. Já pensou isso caindo na sua prova? Que legal! Tem que gravar. Milênio, 1000 anos. E aí na música e no poema, né, nós temos terceto, né, 3 vozes, ou estrofes de 3 versos, quarteto, quinteto, quintilha, sextilha, tudo na linguagem, no poema, né? São 4 versos, estrofes com 4, com 5, fica fácil para isso, tá? Então, quintilha, deixa eu ver o que mais. Pesos e medidas. Resma, vocês costumam ir comprar uma resma, né? A professora pediu, a minha mãe pediu para comprar uma resma, né? De papel ofício, né? De folha 4. Uma resma tem que ter 500 folhas de papel do mesmo formato, tá? Arroba, 15 quilos, uma arroba, importante, tá? Tonelada, 1000 quilos. Quilômetros, 1000 metros, né? Milha terrestre, 1609 metros. A galera aí do militar aí, eles às vezes costumam colocar, né? Milha terrestre, milha náutica. Tenho que saber essas medidas, tá? Are, 100 metros quadrados, hectare, 100 ares ou 1 hectômetro quadrado. Não tem jeito, algumas aqui vocês vão pegar aquelas que vocês menos conhecem e vão dar uma estudada, tá? Do restante do numeral é tranquilo. Ambos significa um e outro. Devem ser considerados como numeral. Na verdade, né, ela é conhecida pela gramática tradicional como numeral dual. Tá? A gramática tradicional reconhecer como numeral dual. Não se usa mais essa forma, mas ambos, se você tiver que classificar, é numeral, tá? Significa um é igual a um e outro. Ambos flexiona-se em gênero, concordando com o substantivo, tá? Então, ambos os alunos estavam presentes. Um oficial veio ao encontro de ambos, né? Ambas as alunas. Por que agora foi para o feminino? Porque eu usei o substantivo no feminino. E aí, neste caso, eu vou concordar com o substantivo. Fácil assim, não tem dificuldade, tá? Você não ia falar ambos as alunas. Nem consegue falar. Imagina escrever, tá? Emprego dos numerais, tá? Aqui é que está aquela questãozinha de prova que costuma cair e eu não sei como é que eu faço para usar isso, né? Numerais colocados após a palavra papa, século, reis, imperadores e partes em que se divide uma obra até o 10 serão sempre lidos como ordinais, do 11 em diante, como cardinais. Não adianta. Eu pensei que não teria que fazer macete, mas tem. Vamos para o quadro, vou mostrar um macete para vocês. Então, olha só. Poxa, professora, um é antes, um é depois. Como é que eu faço? Então, você vai gravar oca. Oca. Como assim oca, professora? O vem de ordinal. Então, até 10, eu vou usar o quê? Ordinal. E de 11 em diante, o que eu vou usar? Cardinal. Oca. Você vai usar a oca para saber até que número você vai fazer isso. Beleza? Então, a leitura dos ordinais. Como é que eu leio? Então, se for, voltando aqui para o slide, após as palavras papa, século, os reis, imperadores e partes em que se divide uma obra, até 10 vão ser ordinais, ó, oca. De 11 em diante, cardinal. Quer ver? João Paulo, como é que eu leio? Eu posso ler João Paulo 2? Não posso, porque até 10, olha o macete da oca, até 10 é ordinal. Dom Pedro 2, até porque esse aí não erra, né? Porque ninguém fala Dom Pedro 2. Dom Pedro II. Mas século 8, eu posso falar século 8? Não. Século 8º. Agora, quando for 20, eu leio século
20, cardinal. Por quê? A partir de 11 é cardinal. Até 10 é ordinal. É uma regra e eu tenho que seguir. E a questão te pega. Então, fiquem atentos a isso, tá? Paulo VI, não é Paulo VI, tá? Por quê? Porque até 10 é ordinal. Tomo 15. Tomo, o que é isso, professor? É a parte de uma obra, tá? Essa parte selecionada, né, que corresponde ao que vai ser impresso ou não, tá? Tomo 15. Por que 15? Por que não 15º? Porque a partir de 11 eu uso cardinal. Luís, 16 e não 16º, tá? E João, 23. Por quê? Porque a partir de 11, vou sempre enfatizar, é cardinal. Fácil? Vamos lembrar da oca, que vai nos servir para outra regra, tá bom? Na numeração de leis, decretos, artigos circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos arábicos, e algarismos arábicos, né, ou indo-arábicos, são os 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? São lidos como numerais ordinais até o 9º e como cardinais a partir do 10. Será que o macete da oca me ajuda? Sim, para eu saber. Só que agora eu tenho que tomar cuidado que não é até 10, é até 9. Mas a ordem é a mesma, até 9 ordinal, de 10 em diante cardinal. E eles adoram na questão de concurso colocar exatamente o número 10. Exatamente para você errar, tá? Então, cuidado com isso. Então, ó, artigo 1º, parágrafo 9º, mas quando chega no 10, não é artigo 10º, é artigo 10, tá? Artigo 21, tá? Beleza? Então, só para voltar para revisar, para diferenciar, aqui eu estou falando de século, de papa, de imperadores, de reis e partes de uma obra. Aí é até 10 ordinal, tá? Aqui eu estou falando de leis, de decretos, de artigos, de circulares, portarias e outros textos oficiais. Galera aí que faz prova militar tem que ficar atento porque eles gostam de colocar exatamente porque utilizam-se muito de documentos oficiais, tá? E eles gostam exatamente de botar o 10, porque aí você só sabe a primeira regra, é até 10, então eu vou ler artigo... Não, 10, é isso mesmo, eu boto 9... bota artigo 9º, do 10 artigo 10º, porque até 10 é ordinal, eu gravei isso. Não, tá? Para artigo, eu vou sempre gravar até 9, ordinal. De 10 em diante, cardinal. Beleza? O que mais? Numeração de páginas, folhas, textos, casas, apartamentos. Gente, esse aqui não tem dificuldade. Quando antepostos ao substantivo, empregam seus numerais ordinais, antes do substantivo, tá? Então, ó, segunda casa. Se for depois, eu vou usar casa 2, eu vou usar o cardinal. Ou até o oca serve, né? Antes, ordinal, depois, cardinal. Você não vai falar 2 casa. Tu quer dizer o número da casa, você vai dizer 2 casas. Não dá, né? Pode dizer a quantidade de casas, aí é cardinal. Tá? Você está dizendo a quantidade, mas para numerar, não. Numeração da casa. Segunda casa. 11ª vaga. Antes, ordinal. Depois, vaga 11, cardinal. Beleza? Se estiverem pós-posto, use os seus numerais cardinais e não varia. Então, aqui... Como é que eu falo? Terceiro salão do automóvel. Por que eu usei o ordinal? Porque ele está antes.
segunda maratona estudantil, porque está antes, né? E aqui, como eu falei, quando vem depois, casa 2, vaga 11. Cardinal. Fácil, né? Não tem dificuldade, até porque para escrever é no automático. Atenção! Para designar dias do mês, utilizam-se os cardinais, né? Então, exceto na indicação do primeiro dia, que é tradicionalmente feita pelo ordinal. Então, ó, chegamos dia 2 de setembro, né? Chegamos ao dia 1º de dezembro, né? Você não vai falar o dia 1 de dezembro, não tem como, tá? Fácil também, não tem. Bom, para a leitura dos cardinais, né? É importante eu saber isso aqui, porque cai lá na prova e aquele ezinho no lugar errado acaba com a minha vida, tá? É importante eu saber como se lê os numerais. Então, ó, entre as unidades, dezenas e centenas, eu uso E. Então, eu falo 45. Eu não posso pegar e falar 45, até porque não dá nem para falar, tá? 338 é obrigatório. Então, entre as unidades, dezenas e centenas, eu sempre tenho que utilizar o E. Sempre, tá? Entre o milhar e a centena, omite-se o E. Aqui que está. Aqui dificilmente você erra, tá? 2.387. Eu não posso escrever 2.387. Não pode. Então, ó, vamos lá. Dezena, o que eu faço? Unidade, dezena, centena. Centena, dezena, unidade. Entre esses eu uso E, beleza. Quando eu chego no milhar, para centena, não tenho E. Então, é 1.900, não pode ter E. Aí eu continuo. E40, E2. Beleza? Cuidado com isso, que às vezes cai, quando cai numeral, o aluno erra por causa do Ezinho. Tá? Ele coloca lá uma das alternativas com E. Quando a centena começa por 0, coloque-se a conjunção E antes da dezena. Então, 2.000. Gente, esse aqui não tem como errar, porque 2.026. Você automaticamente 2.026. 6.090. Também é fácil, tá? Quando a centena termina por 2 zeros, coloque-se a conjunção E. 4.200, 3.900. Aí você vai falar assim, ai, professora, poxa, já nem sei mais quando tem E, quando não tem. Então, olha só, para ficar fácil, simplificar, não tem jeito, eu gosto de tudo simplificar. Vamos voltar, você já vai descobrir o seguinte, um único caso, você reparou? Aqui, ó, intercala-se a conjunção E. Neste caso, coloca-se a conjunção E. Neste caso, coloca-se a conjunção E. Com quem que eu vou me preocupar? Com quem? Onde não? Coloca. Eu só vou me preocupar com esse. Então, olha só. Entre o milhar e a centena, omite-se a conjunção E. 2.387. Simples assim. Tá? A não ser que seja aqui, como eu tenho 0, aí eu continuo com o Ezinho. Tá? 2.026. Fora isso, eu tenho todos os algarismos e eu não tenho 0, eu vou ler naturalmente, mas quando for da milhar para a centena, eu não vou colocar o E. Fácil? Só me preocupo com esse aí. O restante, bota E em tudo. Sai botando E. Tá bom? Seja feliz. Atenção. Numeral versus substantivo. Foi o que eu falei lá atrás, tá? Quando o numeral acompanha o substantivo, ele é chamado de numeral adjetivo, pois tem valor de adjetivo. Valor de não quer dizer que ele é adjetivo, ele continua sendo numeral, tá? Quando o numeral substitui o substantivo, é chamado de numeral substantivo, pois tem valor de substantivo. Vejamos. 2 estudantes vieram me abraçar em agradecimento pela classificação.
Lógico que neste caso, neste momento que estamos vivendo, ninguém pode vir me abraçar, tá? Reinaldo e Leandro eram seus nomes. O Jansen fez isso hoje, só para deixar registrado. Já sabem, né? Se eu ficar dodói, vou bater no Jansen. Ó, tô brincando, gente, ele não chegou a abraçar, não. Os dois eram merecedores. Vamos lá. Qual será o numeral que tem valor de adjetivo e valor de substantivo? 2 estudantes. O que eu tenho aqui? Estudante é substantivo. Ele está substituindo ou ele está acompanhando? Companhia. Está só acompanhando. Então, o que ele é? Numeral com valor de adjetivo. Agora eu digo, os dois eram merecedores. Neste caso, é um numeral substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo quem? O substantivo, estudante. Simples assim. Então, acompanhou, adjetivo. Substituiu, numeral substantivo, com valor de. Tá? Não muda a classe gramatical, continua sendo numeral. Beleza? Tá? Então, vou ter aqui, o primeiro 2 é um numeral adjetivo e o último, já que substitui, é substantivo. Beleza? Fácil? Cuidado com os numerais que se tornam verdadeiros substantivos por processo de derivação imprópria. Derivação imprópria, quando eu falo assim, eu falo jantar. Jantar é verbo, mas eu falo assim, ele serviu o jantar. Agora, ele é o quê? Substantivo, é uma derivação imprópria, tá? O uso mudou, a classe gramatical. Então, quando eu digo assim, ó, neste caso, né, denominam os números que não indicam quantidade ou ordem no contexto. Quer ver? A professora escreveu 2 8s. Então, prestem atenção. 2 é numeral. Quantidade, ó, tá indicando o quê? Quantidade ou ordem. Continua sendo numeral. Mas olha o que eu destaquei aqui para vocês. 8s, 2 8s. O que aconteceu? Ela pegou o número 8 e o outro e ela desenhou. Ele, na verdade, agora é o quê? Um substantivo. Agora é substantivo. Cuidado com esta pegadinha. Porque para ser numeral, ele tem que indicar quantidade ou ordem. Não é isso? Neste caso aqui, está indicando quantidade, mas neste aqui não. É o desenho do 8. Ela foi lá e fez um desenho do 8 e 8. No quadro, no entanto, deveria escrever 3 8s. A mesma coisa. Este aqui, se perguntasse qual a classe gramatical do 3? Numeral. E qual a classe gramatical de 8? Neste caso, ele é substantivo. Beleza? Deu para entender? Ele, mas professor, ele não tem valor dele, não está substituindo o substantivo. Não, não está substituindo ninguém. Ele está realmente nomeando aquele algarismo. Beleza? Fácil? Acho que está tranquilo, né? Atenção! Palavras normalmente invariáveis passam a flexionar-se uma vez substantivadas. Foi o caso do 8 ali, tá? Quantos 9s você tem? Substantivei o 9. Agora, numeral ele não flexiona. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Eu não falo 9 pessoas. Neste caso, é invariável. Numeral. Mas foi substantivado, ele flexiona. Quantos 9s? 3 9s. Tá? Ele flexiona. Observe, porém, que os numerais 2, 3, 6 e 10, mesmo em função substantiva, não se flexionem. Retire todos os 10. Também, gente, não teria nem como, nem você querendo, né? Você vai escrever, retire todos os 10s. Não tem como, gente. Não tem como flexionar. Nem você querendo errar, você erra. Não tem como, tá? Fácil isso. Agora, uma dúvida que costuma cair e às vezes, né, lá na prova você fica assim, ai meu Deus, tá, professora, mas pode ser artigo. E como é que eu vou saber quando ele é artigo e quando ele é numeral? Ué, tu vai escrever 1. E aí, como eu vou saber no texto? Fácil. Se eu tenho um amigo, e aí?
será que esse 1, ele é numeral? Eu tenho mais, tá, gente? Você só tem um? Eu tenho vários. Graças a Deus, né? Aqui eu tenho 2 amigos gravando, gente, que lindo, né? Eu tenho um amigo. Já tô dando até cola. Eu tenho um amigo. Será que ele é numeral? Tá indicando quantidade? Ou é um artigo indefinido que eu não posso definir? Tenho um único amigo. Lógico que está indicando quantidade, né? Eu tenho um só amigo. E você? 2. Aí você vai me responder, eu tenho 2, tenho 3, tenho 4. Até eu, dando exemplo, acabei falando, né? É igual a quantidade, é um numeral. Você sempre vai usar, eu tenho um só, um único, tá? Um dia, estava no jardim e avistei uma borboleta. E agora? É 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Como é que é o negócio? É quantidade? Está indicando quantidade? Ou é um dia qualquer? Tá? Quando eu tiver dúvida, ó, eu vou usar um dia qualquer. Quando eu usar a palavra qualquer, ele vai ser artigo indefinido. É um dia qualquer, não tem um dia específico. Fácil? Deu para gravar? Beleza. Vamos continuar. E numeral meio versus advérbio meio. Nós vamos estudar advérbio ainda, né? Vamos rever e tal, para quem já estudou. Mas fica aquela dúvida, professora, mas meio, né? É meio, né? Como é que eu vou saber quando ele é numeral e quando ele é advérbio? Primeira característica, né? O advérbio é uma palavra invariável, já começa por aí, tá? O numeral fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, ó, o horário do voo é 12:30 e meia, de meia hora. Gente, e eu não aguento quando o povo devia ser eu sair 12:30. Não, se você ficar na dúvida, pense bem. Você fala 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 11:30. Mas quando chega no meio-dia, você quer mudar o meia por quê? Se ficou na dúvida, pelo amor de Jesus Cristo, é meia, para concordar com hora que está implícito, tá? Que está escondido, subentendido. Então, meio-dia, de metade do dia, corresponde a metade e meia hora, metade da hora. Beleza? Tá? Agora, meio, quando significar um pouco, é invariável por quê? Porque é advérbio. O advérbio é uma palavra invariável, tá? Então, quando eu digo a menina estava meio insegura, pelo amor de Deus, ela não está meia nervosa. Não tem como ficar meia nervosa. Meia nervosa, eu vou pegar uma meia, vou balançar e vou ficar nervosa. Né? Por favor. É meio triste, meio nervosa. Um pouco invariável. Beleza? E acho que acabamos, gente. A aulinha foi rápida hoje, né? E eu trouxe uma mensagem para vocês, né? Trouxe até numa outra aula hoje, né? De José de Alencar, que diz que o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis, né? Então, que neste momento você continue estudando e fazendo os exercícios, por favor. Estamos lá no horário das nossas aulas para tirarmos as dúvidas, né? E vencer esse momento, estudando, se dedicando, porque nós já falamos que isso vai passar e você tem que estar preparado, tá? Não esqueçam de deixar lá os comentários lá embaixo, né? Quando assistir a videoaula, bote seu nomezinho lá, pode fazer seus comentários, né? E na próxima aula, né? Nós vamos ter a próxima aula, então fiquem atentos aí, quando daqui a pouco vão botar lá a próxima aula, tal. Então fique sempre estudando. Quero saber quem está em dia aí com os estudos, estão estudando todas as outras aulas, não percam essa sequência, não deixem as dúvidas acumularem, porque
Isso, tudo que nós estamos estudando agora vai contribuir quando entrarmos em análise sintática, tá? Se eu não sei classe gramatical, vou me prejudicar muito em análise sintática. Então não deixe acumular. Se tiverem dúvidas, comentem lá. Muito obrigada. Um beijão em todos. Fiquem com Deus.